Fala, vencedores, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui com mais um vídeo. Eu quero compartilhar uma palavra de fé com você. Quero compartilhar uma palavra que se encontra lá em Gênesis 31. Tem muitos códigos e muitos ensinamentos ali para a nossa vida, para que a gente venha ter uma vida próspera, uma vida bem-aventurada, uma vida bem-sucedida. Tudo se define em como nós agimos em meio às dificuldades. Tudo se define em como nós agimos antes de chegar. Então, existe toda uma trajetória antes da gente chegar até o milagre, antes da gente chegar até a bênção, antes da gente chegar até a virada de chave. A gente tem que passar por todo um processo. E não foi diferente na vida de Jacó, como diz lá em Gênesis capítulo 31. Lá ele relata e fala para suas esposas o seguinte: vocês mesmos são testemunho do quanto eu esforçadamente tenho servido a vosso pai. Então, uma das características de Jacó é que ele era esforçado. Quantas vezes Labão também tentou mudar, o salário de Jacó 10 vezes? E ele mesmo fala na palavra: quantas vezes o pai de vocês tentaram fazer isso, tentou me enganar, né? Mas Labão não sabia de uma coisa. Labão achava que a bênção e o segredo da prosperidade, do crescimento na vida de Jacó estava nas ovelhas. Por isso que ele escolhia a cor. A cor que dava certo ele procurava escolher. Mas só que o Senhor mudava quando ele tentava enganar Jacó. O Senhor não permitia que Labão enganasse. O Senhor não permitia que Labão tirasse vantagem de Jacó. Porque quando o Senhor está na sua vida, ele vai te dando livramentos, aonde muitas das vezes você não consegue ver. Jacó, ele chega na casa de Labão sem nada. Ele começa a sua vida do zero, digamos assim. Na verdade, não foi nem do zero, porque quando ele chega lá, ele ainda trabalha 14 anos pelas filhas, né, para obter o seu casamento. Então, assim, ele já começou já negativado, digamos assim. Depois dos 14 anos que ele começou a trabalhar do zero. Imagina as lutas que ele passou. Tanto é que ele relata isso em Gênesis capítulo 31. Estou fazendo um breve resumo aqui para você conseguir compreender. Depois você dá uma lida lá e você vai ver que está escrito isso. Ele relata também no momento em que ele foge, né, da casa de Labão. Labão persegue ele. E ele fala para Labão: o que eu tenho feito de errado com você? Porque os filhos de Labão, na cabeça deles, no ponto de vista deles, é que Jacó tinha pegado toda a riqueza do pai deles. Na verdade, não era isso. Era que o Senhor estava prosperando e abençoando Jacó. O segredo, se você quiser anotar, o segredo da prosperidade de Jacó, o segredo de um homem de Deus, não está nas coisas. O segredo da prosperidade de Jacó não estava nas ovelhas. O segredo da prosperidade de Jacó estava dentro dele, que era a bênção de Deus. Ele era um abençoado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você também é abençoado por Deus, sabia disso? Você carrega a bênção de Deus, você carrega Cristo em você. Então você tem a bênção de Deus. Mas por que muitas das vezes na minha vida não dá certo? Você tem se dedicado? Você tem sido esforçado como Jacó? Porque em Gênesis 31 ele fala o seguinte: ele fala para Labão: quantas vezes já as feras devoravam as tuas ovelhas e eu tive que pagar? Quantas vezes já não roubaram de dia ou de noite e eu tinha que retribuir, tinha que pagar para você? Eu não comi nenhum dos teus rebanhos, nenhum animal do teu rebanho. Outra característica de Jacó e outro princípio para a prosperidade: ele trabalhava com honestidade e ele dava o seu melhor. E lá em Gênesis 31, verso 42, existe um ensinamento que você tem que guardar para você. Você tem que guardar para a sua vida, para você que tem passado por esses momentos difíceis, para você que tem se esforçado, para você que quer uma resposta de Deus e tem enfrentado só lutas e dificuldades. Aprenda isso e coloque na sua vida. Olha o que diz Gênesis 31, verso 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo que me despedirias agora vazio. É por isso que ele fugiu da casa de Labão. Mas olha o que ele diz: Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos. Deus viu as lutas que Jacó estava enfrentando. Ele também fala que de dia o calor castigava ele e de noite o frio
E quantas noites ele passou sem dormir, ele mesmo fala isso em Gênesis 31. Então, a vida de Jacó não foi uma vida fácil, foi uma vida difícil. Até ele enriquecer, foi uma vida difícil. Entenda que Deus ele não entrega nada na vida dos seus filhos de mão beijada. Por isso que você, se você quer prosperar, se você quer ter uma vida bem-sucedida, né, na presença de Deus, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. A preguiça não tem que habitar na sua vida, jamais. Pelo contrário, se hoje a preguiça tem habitado na sua vida, a preguiça de estudar, a preguiça de trabalhar, a preguiça de se dedicar no seu objetivo, abra mão disso agora. Coloque isso para fora da sua vida, porque isso é que atrapalha a bênção de Deus de vir na vida de muitos cristãos. A preguiça, talvez a inveja, talvez o orgulho, porque Deus primeiro trabalha dentro de nós. Primeiro ele trabalha no nosso caráter antes de nos entregar algo. É assim que é o processo de Deus. E Deus não vai mudar, é a forma dele trabalhar. Se você for analisar em toda a Bíblia, antes de Deus honrar um homem de Deus, primeiro submetia ele a passar lutas e dificuldades. E na nossa vida também não será diferente. As lutas vêm para moldar o nosso caráter. Porque quantas lutas você já não enfrentou que talvez você, naquela época, há um tempo atrás, você achava que não iria conseguir vencer. E você venceu. Existem certos limites que eu acho que eu tenho e que Deus olha e fala assim, não, você pode ultrapassar esses limites. Você pode ir muito além do que você imagina. É por isso que Deus permite as lutas, porque Ele sabe do potencial e da capacidade que há em nós. Ele sabe da bênção que nós carregamos, porque foi Ele mesmo que colocou. Então você pode muito mais do que aquilo que você imagina. Não fique achando que o que você vai viver é o que a realidade à sua volta está falando para você que você vai viver. É o que você merece. Talvez você olha para sua casa e aquela realidade te convence ou tenta te convencer de que é aquilo que você merece. Não, agradeça pelo que você já tem e trabalhe pelo que você quer ter, porque Deus ele será contigo. Eu não sei qual o seu sonho, qual o seu objetivo. Você que é cristão, eu falo para cristãos aqui em especial, eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas entenda uma coisa, o milagre ele vem quando você continua semeando, quando você continua plantando, quando você dá o seu melhor, quando você se esforça. Deus ele vê essas aflições, Deus ele vê essas lutas e um dia ele vai honrar o teu esforço. Talvez você já tenha se dedicado, talvez você tá buscando ser uma pessoa melhor, talvez você já está trabalhando, dando o seu melhor e tem pessoas que tentam te desanimar. Para que fazer isso, fulano? Ei, deixa eu te falar uma coisa, grande é a tua recompensa, grande é o seu galardão. Por isso, continue, porque isso tem agradado ao Senhor. Jacó, ele entendia que a bênção de Deus estava nele, por isso ele prosperou. Por isso que aonde ele ia, ele prosperava. Que a bênção de Deus esteja sempre em você. Por isso que Deus ele não te abençoa a princípio sem colocar lutas na sua vida primeiramente. Primeiro ele coloca a luta e depois ele traz a recompensa. Sabe por quê? Porque mais importante do que aquilo que você quer ter, mais importante do que aquilo que Deus ele vai te dar ou já te deu, é a presença dele na sua vida. A presença de Deus é a maior riqueza que eu e você possa carregar, que um homem e que uma mulher de Deus pode carregar. E não são as coisas. As coisas são apenas um detalhe. As bênçãos são apenas um detalhe. Entenda que a bênção maior é a presença de Deus na nossa vida. E se você tem investido na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, entenda que as bênçãos é que virão correndo atrás de você. Mas não deixe de se dedicar, não deixe de lutar, porque o Senhor é contigo nessas lutas, o Senhor é contigo nessas dificuldades, e Ele vai honrar o teu esforço. Creia nisso, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, comenta aqui o que você achou, comenta aqui, eu vou me dedicar. E já é. Deus abençoe, fica na paz, fica com Deus, deixa o seu like aí, viu? Não esqueça de deixar o seu like, tamo junto.